Graças e paz a todos, graças e paz a todos os irmãos e irmãs. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo, né? Vimos 1 Timóteo, agora iniciamos a segunda carta de Paulo a Timóteo e eu gostaria de dar prosseguimento com você a partir do versículo 3, né? No primeiro episódio do nosso livro de 2 Timóteo, nós vimos do 1 ao 2, a introdução desse livro, né, dessa carta, e agora nós vamos dar prosseguimento a partir do versículo 3 e vamos ler até o versículo 7. É um texto belíssimo. Paulo fala sobre a importância da família na criação, né? E também na manutenção da verdade, da qualidade do ensino bíblico, né? Entre outras coisas que a gente também vai ver aqui, é um texto muito, muito interessante. Então peço que você já abra sua Bíblia, selecione lá 2 Timóteo, já deixa lá separado dos versículos 3 ao versículo 7, a gente vai ler um pouco eles hoje e a gente vai tentar entender o que Paulo está falando aqui a Timóteo, qual é a exortação de Paulo a Timóteo nesse trecho dessa segunda carta. O que ele quis dizer a Timóteo e o que isso pode nos ajudar hoje ainda, né? Essa carta que foi escrita há mais de 2.000 anos, ou um pouco menos de 2.000 anos, o que ela pode nos ajudar como igreja ou como indivíduos, como cristãos, nos dias de hoje, né? Eu sei que tem muita coisa assim que ela pode falar ao nosso coração e eu espero que de fato seja bênção para você que está ouvindo, para você que está lendo, para você que está meditando nesse texto, né? Para que você entenda que a palavra de Deus é viva e eficaz e aquilo que Deus falou ao coração de Paulo para que ele exortasse Timóteo naquele tempo serve para nós ainda hoje, exorta ainda hoje o nosso coração. Eu gostaria de orar com você antes de nós iniciarmos esse momento. Você possa reclinar a sua cabeça, ore junto comigo. Deus, nós te agradecemos por esse momento em que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, mesmo que à distância, Pai. Nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor, nós queremos dedicar esse tempo à Tua Palavra, para que a Tua Palavra fale ao nosso coração, para que a Tua Palavra nos alimente, para que a Tua Palavra gere frutos no nosso interior, Pai, e para que esses frutos eles sejam vistos, eles sejam mostrados para a Tua honra e glória, Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir mais da Tua Palavra, nós queremos conhecer mais a respeito do Senhor, nós queremos saber mais sobre o que o Senhor tem preparado para nós. E não existe uma forma melhor, Senhor, de nós fazermos isso senão nos dedicando à Tua Palavra, Pai. A voz do Senhor para nós, a Tua voz escrita, Deus. Aquilo que o Senhor deixou como orientação aos cristãos, para que nós não pudéssemos nos desviar, para que nós permanecêssemos firmes, para que nós permanecêssemos inabaláveis, para que nós continuássemos seguindo o caminho que o Senhor planejou para nós. É por isso que nós estamos aqui e nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, nos dando discernimento, nos dando um coração fértil para receber a semente da Tua Palavra, Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, com o texto já aberto, nós vamos ler primeiramente os versículos 1 ao 7 e depois a gente retorna lendo mais uma vez e passando passo a passo, né? Então, diz assim o texto, a partir do versículo 3: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me
das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Até o versículo 7, né, irmãos? É um texto muito, muito interessante. Então, Paulo enviando essa carta a Timóteo, assim como na carta anterior, Paulo traz inúmeros elogios a Timóteo, mas também inúmeros pontos que Timóteo precisaria prestar atenção, né? Ele está exortando Timóteo aqui. Né? Um dos pontos é exatamente esse, em que ele diz, olha, você precisa manter a chama acesa, você precisa manter o fogo aceso, né? E a gente vai entender melhor do que Paulo quis dizer com isso. Mas vamos lá a partir do versículo 3 em diante. Versículo 3 diz assim, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa. Né? E é interessante porque a palavra grega, né, para serviço, que está ligado aqui, exatamente uma palavra ligada à parte eclesiástica, né? A parte de adoração, na verdade. Então, quando Paulo fala a Timóteo aqui sobre serviço, né? Ele fala sobre adoração, sobre vida dedicada ao Senhor. Né? Então, dou graças a Deus, a quem sirvo, né? A quem vivo dedicadamente, com a consciência limpa. Né? Então, Paulo tinha essa noção, olha, eu me coloco diante de você, Timóteo, como alguém que vive em adoração a Deus de forma limpa, com a minha consciência limpa. Né? E ele segue aqui, ó, como serviram meus antepassados. Né? É interessante porque os antepassados de Paulo não eram cristãos. Os antepassados de Paulo eram judeus. Né? Seu pai, sua mãe, seus avós, provavelmente, todos eram judeus. Inclusive, Paulo era um homem de conhecida sabedoria das escrituras judaicas. Então, Paulo, ele está no cristianismo, né? Ele é discípulo de Jesus. Antes disso, ele foi judeu, mas ele não se vê em contradição de nenhuma forma, né? Ele mesmo fala que, olha, eu estou com minha consciência tranquila, né? E alguns autores bem importantes afirmam que Paulo tinha essa consciência de que o cristianismo e o judaísmo não eram coisas distintas, mas sim a continuação de uma mesma religião. Né? Particularmente, essa é a minha ideia também, esse é o meu conceito, essa é a forma como eu penso. Né? Eu não vejo de uma forma linha do tempo, vamos dizer assim, como cristianismo e judaísmo sendo duas coisas, mas sim como o cristianismo sendo a continuação, né? É a coroa das promessas que foram feitas por Deus através dos profetas. Né? É o cumprimento de tudo aquilo que Deus já tinha preparado ao povo judeu. Né? Muito embora a gente não vai entrar aqui no mérito da coisa, por que se dividiu, por que se formaram duas religiões, mas particularmente a minha visão é a mesma que Paulo. Né? Existe uma continuidade nessas duas formas, vamos dizer assim, de se pensar. Né? Não são duas coisas diferentes, mas sim o fechamento, o coroamento de algo que já vinha de muito tempo pela boca dos profetas, né? Deus falando ao seu povo através dos profetas. Então, Paulo está deixando claro isso, olha, eu sirvo a Deus com minha mente tranquila, com minha mente
limpa, né? De que eu estou servindo ao Deus a quem eu sempre servi, ok? E isso acontecia também com o próprio Timóteo, né? Muito provavelmente tanto sua mãe como sua avó eram de origem judia, né? E acabaram se convertendo ao Evangelho. E aí Timóteo também passa por esse percurso, né, de encontro com Cristo. Então, Paulo fala: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Né? Então, Paulo ele faz uma comparação. Ele se enxerga, né, como Timóteo. Ele aprendeu de uma forma através do judaísmo, ele era um judeu, passa a ter um encontro com Cristo e de forma segura, de forma limpa, de forma linear, né? Ele passa a ser um cristão e ele se enxerga também na vida de Timóteo. Timóteo provavelmente passou por esse mesmo percurso, um pouco diferente, claro, mas Timóteo tinha uma raiz judia, né? E tem um encontro com Cristo, também a sua família, a sua mãe, a sua avó, mas não há uma quebra de linearidade de pensamento, vamos dizer assim. Poxa, eu estava num canto que eu estava totalmente errado, agora eu estou no lugar certo. Não. Elas simplesmente entenderam a palavra de Deus. Olha, o Messias veio, ele já chegou, né? Eu estou no tempo da graça. Aquilo que os profetas antigos tinham prometido, né? Aquilo que Deus tinha prometido ao seu povo, melhor dizendo, através dos profetas antigos, se cumpriu. O Messias veio, né? Então, tanto a sua avó Lloyd, como sua mãe Eunice, como Timóteo, entendiam dessa forma. E essa era a mesma forma que Paulo pensava. É por isso que Paulo se vê aqui, né? Pensando em Timóteo, ele se vê nesse lugar, né? O Timóteo é bem parecido comigo. O que ele passou, ou o que ele está passando, é exatamente o que eu também passei, né? Dando continuidade aqui no versículo 3, né? Ele termina aqui: ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. E aí Paulo, notadamente, ele tem um relacionamento de amizade aqui com Timóteo, né? Não é só entre discípulo e discipulado, existe ali um laço de amizade muito forte. E Paulo deixa isso claro aqui: olha, você está nos meus pensamentos de noite. Sempre que eu paro, eu penso em você e eu estou orando por você, né? E é muito, vamos dizer assim, quando você tem alguma coisa em comum com alguém, né, é quase impossível que isso não aconteça. Quando a gente se vê em alguém, né, quando a gente tem um amigo que a gente olha para ele, cara, é muito parecido comigo, né, tem uma simbiose ali, algo legal mesmo, assim, que deixa duas pessoas muito próximas, né? Então é muito difícil você não lembrar dela, né? Nos momentos difíceis, provavelmente você vai estar lá para ajudar aquela pessoa. Quando você não está, você está fazendo como Paulo aqui, está orando. Então Paulo está deixando claro que existia um laço forte de amizade aqui entre ele e Timóteo, né? Ele estava sempre, né? Paulo fala dia e noite, né? Noite e dia em minhas orações. Então era algo constante, não era algo esporádico ou que ele levantava uma oração quando era necessário, quando vinha à mente dele. Não, Timóteo estava sempre na mente dele. Então existia ali um relacionamento bem forte de amizade mesmo, né? Versículo 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, né? No capítulo 1, se os irmãos se lembram, Timóteo estava enfrentando alguma resistência, né, ali da igreja de Éfeso, né? Começou-se uma perseguição aos cristãos. Então
Timóteo estava na qualidade de líder daquela igreja. Falsos profetas estavam se levantando ali naquele lugar. Timóteo estava combatendo, né, esses falsos profetas junto com a igreja. Paulo faz esse apelo, né, à igreja para que aqueles que eram verdadeiramente convertidos, verdadeiramente tinham se encontrado com Cristo, que combatessem esses falsos profetas com a própria palavra de Deus, né? Existia também o caso de Timóteo, notadamente ser alguém muito tímido, né? E ele estava numa posição de liderança daquela igreja, né? Ele foi colocado nessa posição. Então, Timóteo, ele era tímido, ele precisava ser um líder, ou seja, ele precisava falar, ele precisava exortar, né? E ele precisava animar, porque era um tempo de perseguição, e ele era líder daquela igreja. Então, Timóteo estava numa situação muito difícil, né? Então, é lógico que Timóteo provavelmente estava triste, estava num tempo de agonia ali, né? Porque ele estava sendo exposto a uma situação que o tirava da zona de conforto, né? Que o colocava num local de perigo, inclusive perigo até de vida, né? Então, o que Paulo fala aqui no versículo 4, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, é exatamente a importância que Timóteo tem para Paulo, né? Paulo está dizendo que, olha, amigo, eu sei que você está sofrendo, eu quero muito ver você, né? Nesse momento eu não posso, mas eu quero muito ver você. Não pense que eu não estou em oração com você, eu estou em oração com você, estou orando por você. Nesse momento eu ainda não posso, mas quero muito estar com você, né? Continuando aqui, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, né? Para que a minha alegria seja completa. Claro, Paulo nutria uma felicidade interior muito grande pela vida de Timóteo. Timóteo era um prodígio, né? Alguém que tinha aprendido com Paulo e que muito jovem já desempenhava um ministério, né? Já desempenhava uma tarefa que era dada às pessoas que tinham mais conhecimento, que tinham mais idade, né? Inclusive essa foi a resistência que a igreja de Éfeso teve com Timóteo, né? Como alguém tão jovem pode ter tanto conhecimento, pode dominar tão bem a palavra de Deus, né? Então Paulo era esse menino prodígio Timóteo era esse menino prodígio, né, de Paulo. E Paulo tinha um sentimento muito forte, como a gente já viu na primeira carta, como a gente vê aqui, Paulo ressaltando isso, né, nesses 2 primeiros versículos, ressaltando a importância que Timóteo tinha para ele, o amor que Paulo tinha por Timóteo, né, a amizade que Paulo tinha por Timóteo. E aí ele fala, né, olha, a minha alegria vai estar completa, né? Muito embora eu esteja muito feliz de saber em que posição você está, a obra que você vem desempenhando, a minha alegria vai estar completa quando eu me encontrar com você. Basicamente é isso que Paulo está falando aqui a Timóteo, né? O 5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Então, aqui Paulo está falando um pouco da importância da família, né? na nossa prática religiosa, né? Nesse tempo aqui, em que para que você pudesse ler as Escrituras, você teria que se dirigir a um local e nem sempre você teria acesso integral à Escritura, era muito importante o ensino em casa, né? Era muito importante que a sua família ensinasse a Escritura para você, ensinasse os costumes judeus para você, ensinasse a Torá, né, os 10 mandamentos, que tudo isso fosse repassado ao mais jovem, né? Agora veja, Paulo está falando aqui de 3 gerações, né? 3 gerações fiéis à palavra. Ele fala, começou com a sua avó Lóide, e aí veio para sua mãe Eunice, e agora já está em você, né?
Então Paulo ressalta aqui, e isso é muito importante que a gente entenda, porque isso vale para os nossos dias. Veja, eu não tenho como dar continuidade à palavra de Deus na minha família, né? Eu não tenho como dar continuidade à palavra de Deus na minha família se eu mesmo não quiser repassar isso, né? Existe um ponto em que eu sou responsável por ensinar, por exemplo, ao meu filho, né? Uma boa parte do que eu aprendi na minha vida, aprendi errado, claro, eu estava numa outra religião, né? Aprendi bem errado mesmo. Mas de alguma coisa me serviu, né? Um pouco da disciplina, da reverência, né? Se você me vir na igreja, se eu estiver sentado, você só vai me ver levantar por alguma coisa muito excepcional, né? Porque depois que eu me sento ali, existe um ponto em que eu vou ficar concentrado. Vou ficar concentrado naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo dito, por referência ao culto que está sendo entregue ali naquele lugar. Então isso eu aprendi, não aprendi dentro da fé cristã propriamente dita, né? Aprendi em outro lugar, em uma outra religião. Mas entenda, se esse costume não me fosse passado através dos meus pais, e isso foram os meus pais que me ensinaram, muito provavelmente eu seria talvez alguém inquieto durante o culto, né? Chegou lá 1 hora, 2 horas de culto, né? Tá lá na palavra, eu já tô ali com a minha perna tremendo, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o relógio, querendo sair, querendo ir embora. Mas para qualquer outra atividade, talvez eu conseguisse me concentrar 2 horas ou ficar prestando atenção em alguma outra coisa 2 horas, né? Mas para o culto em que eu estou ali para entregar aquele culto ao Senhor, para ouvir a palavra dele, 2 horas é tempo demais, eu já começo a querer ir para casa. Tem alguma coisa muito errada, né? E aí Paulo deixa isso claro, que olha, isso precisa ser ensinado. Isso precisa ser ensinado. E é extremamente importante que a gente como igreja entenda isso, né? Do ponto de vista de Paulo, isso é entre gerações, aliás, né? Ele passa de pai para filho, e assim vai indo. No nosso caso, como cristãos, isso acaba também sendo de filho para pai, né? Alguns se converteram e tiveram seu encontro com Cristo, e depois seus familiares, seus ascendentes, né, acabaram conhecendo a Cristo também. Mas havia mais, vamos dizer assim, mais comum, né, é que o mais velho se encontre com Cristo, e aí ele ensine ao mais novo, ao seu descendente, né, a palavra de Deus. Ensine em casa, né? Ensine os costumes, ensine a doutrina, ensine a forma de se portar em um culto. Tudo isso foi ensinado por Lloyd a Eunice, né? E tanto Eunice como Lloyd ensinaram isso a Timóteo. Por isso Timóteo se tornou esse expoente assim, tão rápido, né? Alguém que aprendeu tão rápido a palavra. Porque existia dentro da própria casa dele um exemplo. Alguém que o ensinava, alguém que o exortava, alguém que mostrava para ele aquilo que era certo e o que era errado. E aí a gente já vê aqui a terceira geração, né, de pessoas que eram judias, né, que conheceram a Cristo e se enxergavam dessa forma, como uma continuidade, né? Eu sou judeu, mas eu também sou cristão, né? Mas o ponto principal que Paulo aborda aqui é exatamente a eficiência com que a família consegue trabalhar a palavra de Deus. Talvez para alguns, né, alguém use lá aquela expressão, olha, santo de casa não faz milagre, né? Mas não existe um outro ambiente assim que fomente mais a palavra de Deus
do que a própria casa da pessoa. Veja, o culto é um culto por semana, né? Talvez 2 ali, se a gente tiver com as redes, 3, né? Mas a família é todos os dias, né? Todos os dias você está ali com a sua família. E se você tem a oportunidade de fomentar, de falar, de usar da palavra de Deus para ensinar, para exortar, não tem como não ser diferente. Não tem como não ser diferente. Seus descendentes, né, aqueles que são os mais novos, eles vão aprender com você sobre a palavra. E vai ser muito difícil se desviar dela, né? Porque depois que as sementes já estão postas, elas começam a fincar raízes. É assim que a palavra de Deus trabalha, né? O trabalho do semeador é ir lá e plantar raiz. Mas quem dá o crescimento é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então, o nosso trabalho como chefes de família, né, como pais, como mães, é exatamente trabalhar para que a semente seja plantada, né? Trabalhar para que entre gerações a palavra de Deus seja mantida. Trabalhar para que entre gerações os costumes cristãos sejam mantidos. E aí, certamente, essa palavra que foi plantada por você nos cultos familiares, naqueles momentos de devocional familiar, né? No momento do alimento, lá em que você está repartindo o seu pão, mas ao mesmo tempo está ensinando aos seus filhos sobre a importância de ser grato a Deus. Tudo isso vai crescer com eles. E certamente eles não vão se desviar do caminho que Deus trilhou para cada um de nós. Então, Paulo está exatamente falando sobre essa importância da família cristã ao longo do tempo, né? E a perpetuação, vamos dizer assim, da palavra de Deus, dos costumes cristãos, até que o Cristo volte, né? Então, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você, né? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. E aí Paulo está falando aqui do chamado de Timóteo, né? Timóteo, pelo que deixa claro aqui os livros de 1º e 2º Timóteo, Timóteo ele foi chamado a ser pastor, né? Ele foi chamado a ser líder de uma igreja. Então ele tinha uma posição de influência, né? Ele tinha um cargo importante, o cargo eclesiástico mais importante de uma igreja, né? Ele era de fato o pastor, o líder daquela igreja. Então Paulo está falando aqui, olha, por tudo isso que eu conheço de você, Timóteo, por essa fé não fingida que eu sei que você tem, pelo alicerce da palavra que eu sei que há em você, desde a geração da sua avó Lloyd até você. Por tudo isso, eu peço que você mantenha a chama acesa, né? E aí, por que Paulo está falando isso aqui? Poxa, será que Timóteo estava a ponto de perder a fé, né? Será que ele estava fraquejando na fé? Lembrem, irmãos, que Timóteo está dentro dessa situação, né? Timóteo está sofrendo pressão de todos os lados, ele está sofrendo perseguição, ele está sofrendo com os falsos profetas, ele está lá num combate direto com os falsos profetas, ele está sofrendo com a desconfiança de parte da igreja, que acha que ele é novo demais para liderar uma igreja. E ele está sofrendo porque ele está fora da zona de conforto, ele precisa falar, ele precisa exortar, ele precisa chegar junto dos irmãos para dar força, e aquilo provavelmente faz com que ele esteja crescendo, né, evoluindo, mas ao mesmo tempo tira a paz, tira o sossego de Timóteo. E é exatamente aí que Paulo diz, olha, eu sei que você está sob pressão, eu sei que talvez essa chama, né, existe aí, todas essas situações estão jogando uma pá de areia aí na sua fogueira. Mas você, que tem uma fé, né, fundamentada na palavra de Deus, precisa manter essa chama acesa. Eu preciso que você sopre
essas brasas, né? Eu preciso que você sopre essa fogueira para que ela volte a acender. Exatamente do ponto de vista em que Paulo está aqui lembrando a ele, ao mesmo tempo do dom, né? Ele está falando também a Timóteo que, olha, não é só a certeza que você tinha. Eu vi isso em você, eu impus as minhas mãos, provavelmente Paulo só imporia as mãos dele, né? Por algo que ele tivesse bastante certeza. Né? Não seria algo a esmo assim, como na maioria das vezes a gente teima em fazer hoje, né? Vamos impor as mãos aqui, né? Não sabe nem para que está impondo a mão, né? Paulo não faria isso. É tanto que ele lembra isso a Timóteo: olha, eu impus as minhas mãos sobre você. Né? Se eu impus as minhas mãos é porque eu tinha certeza que você estava no local certo, fazendo a coisa certa. Foi para isso que Deus te chamou, Timóteo. É exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Né? E aí Paulo fala ao nosso coração com essa palavra também. Porque da mesma forma que Deus chamou Timóteo e Paulo, né, impôs as suas mãos reconhecendo que Timóteo tinha um chamado especial para pastorear, para liderar, né? Deus também nos chamou. E muito provavelmente Ele nos deu dons. Né? Assim como deu aqui a Timóteo e que Paulo fala. Por esta razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Assim como Deus entregou um dom a Timóteo, assim como Deus entregou dons ao longo do tempo a tantas pessoas, Ele entregou também um dom, ou mais de um dom, né, a mim e a você. E talvez você esteja esquecendo do dom que Deus entregou nas suas mãos. Seja esse dom qual for. Seja ele qual for. Mas eu tenho certeza que no momento em que eu estou falando aqui, Deus também fala ao seu coração, você também traz à sua memória aquilo que Deus plantou em você. O dom que Deus colocou em você. E Paulo nos fala isso claramente. Nós não podemos desprezar o dom que Deus nos deu. Nós não podemos deixar que o tempo, que as circunstâncias, que as pressões apaguem a chama que o próprio Deus colocou no nosso coração. Talvez nesse momento exista só uma brasa aí no seu coração. Paulo está dizendo: você precisa soprar. Essa não é uma função do Espírito Santo. Essa não é uma função do Espírito Santo. Sabe, o próprio Deus colocou essa chama acesa no meu coração. Mas eu preciso manter essa chama acesa. Eu preciso soprar, eu preciso abanar, né? Eu preciso pegar lá o meu papelão e ir soprando lá a brasa que tem lá para que aquela chama reacenda. Porque o próprio Deus me deu esse dom. O próprio Deus me deu esse dom. Se a gente continuar aqui, ele vai falar o seguinte. A chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E ele continua aqui no 7 dizendo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha, irmãos, Paulo ele termina esse trecho aqui, vamos dizer, falando a Timóteo: eu sei das pressões que você tem vivido, eu sei qual o contexto em Éfeso, eu sei qual o contexto da igreja, eu sei a dificuldade que você tem passado, mas nada disso é motivo para que você desista, para que você abra mão, para que você deixe que essa chama se acabe, que ela se apague. Nada disso é motivo. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, não é um espírito de covardia. Se ele não é um espírito de covardia, até a mais poderosa pressão, né, que era a pressão de morte, a pressão de ser perseguido, a pressão de a qualquer momento
a autoridade romana bater na porta e lhe levar preso e lhe chicotear e lhe matar, né? Lhe sentenciar à morte, nem essa pressão seria suficiente para barrar o espírito de poder que Deus colocou nos nossos corações, que Deus colocou dentro de nós. Então Paulo está falando aqui a Timóteo: olha, Timóteo, amigo, eu sei quais são as pressões, eu sei quais são as dificuldades, eu sei o que você está passando. As notícias têm chegado até mim, mas o Espírito de Deus é um Espírito de poder. E se Ele é o Espírito de poder, olha, não existe lugar para o medo, não existe espaço para medo, não existe espaço para temer. Você precisa continuar, você precisa zelar pela chama que Deus colocou no seu coração e continuar desempenhando o dom que Deus te deu, porque foi para isso que Ele chamou você. Não existe algo mais importante, não existe algo mais poderoso do que o dom de Deus dentro de nós, o chamado de Deus dentro de nós. Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não precisa de ajuda de ninguém, nos convocando, nos chamando para desempenhar uma função. E é exatamente isso que Timóteo está fazendo aqui, e é exatamente isso que Paulo está falando para Timóteo e fala ainda aos nossos corações, né, nesse tempo. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa de pastores. Deus não precisa de líderes. Mas Ele decidiu convocar pastores. Ele decidiu convocar líderes. Ele decidiu convocar professores. Ele decidiu convocar pessoas das mais diversas profissões para desempenhar boas obras, para fazer um trabalho que o glorifique. Ele chamou a mim e a você. E Ele não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de poder. Então, muito embora a situação esteja difícil, né? Muito embora o próprio Damasceno tenha falado: olha, a chama ficou fraquinha, né? Coloquem-se no lugar de Timóteo e recebam essa palavra que Paulo deu também a Timóteo. Você precisa soprar a chama. Você precisa fazer com que o fogo acenda novamente. Tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para a chama reacender? Dedique tempo ao Senhor. Fale mais com o Senhor. Leia a sua palavra. Né? Vá de peito, né? Vá de peito, vá sem medo. Vá sem medo. Faça a obra de Deus. Esteja disposto a fazer aquilo que Ele chamou você a fazer. Olha, ele termina dizendo que o Espírito de Deus, né, é um espírito de poder, é um espírito de amor e é um espírito de equilíbrio. Ao mesmo tempo que, quando nós estamos conectados, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos mais da sua força, Ele nos dá mais poder, Ele nos dá mais força para continuarmos. Nós precisamos entender que esse serviço, esse poder que Ele nos dá é para servir em amor, né? É para servir em amor. É um espírito de poder, mas é um espírito de amor também, um espírito que nos ajuda a viver em amor. Não adianta sermos poderosos, né? Vamos dizer assim, se esse poder não nos serve de nada. O Senhor nos chamou para servirmos, aliás. E esse serviço não é para nós, esse serviço não é para a nossa glória, esse serviço não é para que eu seja conhecido como o pregador do século XXI, não é para que eu seja conhecido como o cara que entra no local e sai faísca, né? Que joga o paletó e todo mundo cai. Não, não é para isso. O Senhor me constituiu seu servo para que eu pudesse servir aos outros em amor. O Espírito dele é um Espírito de poder que não deixa eu me acovardar. Mas o Espírito dele também é um Espírito de amor, que faz com que eu sirva
aos outros, que faz com que eu sirva a você, que faz com que eu tire do meu tempo, né, para estar aqui compartilhando essa palavra com você, em amor. E por fim, o Espírito do Senhor é um espírito de equilíbrio. Naquela situação, irmãos, em perseguição, em dificuldade, era talvez até entendível, né, que parte da igreja fugisse, que parte da igreja debandasse. Agora, é um risco de vida, né? E diante dessa situação, talvez a gente pense assim, não, é aceitável que as pessoas saiam, que as pessoas fujam, que as pessoas neguem a Jesus. Mas Paulo diz aqui que o Espírito de Deus também é um espírito de equilíbrio. Que nós devemos pesar as situações. Que nós devemos pensar como Cristo pensou, como a palavra de Deus nos ensina a pensar, e não como a maioria nos ensina a pensar. Sabe por quê? Porque na balança pesa mais aqueles que pensam como Cristo pensou do que toda a multidão, todas as pessoas, todo o resto, né, que vai segundo o seu próprio entendimento. Então, fiquem com esse conselho de Paulo, né? O Espírito de Deus é um espírito de poder, não se acovarde, não desista, insista, sopre a brasa que ainda existe dentro de você, não deixe ela se apagar. Porque você precisa disso para servir, e para servir aos outros em amor, né? Ao mesmo tempo em que você precisa ser alguém equilibrado, você precisa pensar como Cristo pensou, você precisa pensar como a Bíblia nos ensina e não como os outros dizem que você deve pensar. Veja, nem como eu digo que você deve pensar, né? Leia a Bíblia, leia aquilo que eu li aqui com você, medite e veja se é isso realmente que a Bíblia está falando, né? Não se confie naquilo que os homens falam, se confie naquilo que a Bíblia está falando. Medite nela, pense nela. Certamente o Espírito Santo lhe dará um entendimento equilibrado, né? Diferente das outras pessoas que pensam, né? Tem o comportamento de manada, se um vai, os outros vão juntos. Não, nós vamos onde Cristo nos enviar. Nós vamos onde Cristo nos mandar. E isso é senso equilibrado. Isso é ter um espírito de equilíbrio. Não ser abalado por qualquer coisa, não ser movido por qualquer coisa, mas ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então gostaria de orar com você, que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração. E por fim vamos orar solicitando a Deus, pedindo a Deus que nos ajude a compreender melhor essa palavra, a internalizá-la e que ela gere frutos de arrependimento no nosso coração. Incline a sua cabeça, vamos finalizar orando. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo ensino do teu apóstolo Paulo, que até hoje fala aos nossos corações, Senhor. Não nos deixe sair desse momento como um simples momento, mas que a tua palavra ela possa entrar nos nossos corações. Que a semente do teu evangelho, que a semente da tua palavra possa encontrar solo fértil e que nós possamos entender, assim como Timóteo exorta aqui, assim como Paulo exorta aqui Timóteo, que nós temos papéis extremamente importantes, tanto na família quanto na manutenção do dom que o Senhor nos deu. Servindo dentro da nossa casa para que se perpetue os ensinamentos do Senhor, para que se perpetue a doutrina que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ensina dia a dia, aos nossos parentes, aos nossos descendentes, aos nossos ascendentes, mas também lembrando que o Senhor nos chamou para desempenhar algo específico nesse lugar, para a tua honra e glória. Seja qual for
o dom que o Senhor nos deu, nós precisamos desempenhá-lo sem medo, Pai. Nós precisamos desempenhá-lo com amor, Senhor, servindo aqueles que o Senhor nos deu para servir, para a tua honra e glória. E nós precisamos também desempenhá-lo de forma equilibrada. Nós não podemos ser orgulhosos no uso do dom que o Senhor nos deu. Nós não podemos seguir o nosso coração no uso do dom que o Senhor nos deu. Nós precisamos seguir a tua voz, nós precisamos seguir a tua palavra, nós precisamos ter uma fé que não se envergonha, Pai. Assim como o apóstolo Paulo falou para o seu discípulo Timóteo, a nossa fé não pode ser fingida. A nossa fé não pode ser fingida, Senhor. Nós não podemos falar algo e fazermos de uma outra forma. Não podemos ser hipócritas. Então nos ajude, Pai, a sermos, assim como o apóstolo Paulo falou ao seu discípulo Timóteo, assim como ele exortou ao seu discípulo, que a tua palavra, que o teu Espírito possa nos exortar também, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos muito, Senhor, por esse momento de leitura, por esse momento de aprendizado, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E se Deus quiser, irmãos, nós estaremos mais uma vez aqui na próxima semana, né? Eu peço desculpas pelo tempo aí, pelo hiato, né? Entre um estudo e outro. De fato, nós temos que seguir a escala mais próximo possível, né? Mas às vezes surgem algumas dificuldades e aí tem que dividir tempo com mestrado, tem que dividir tempo com Recife, com Natal, com várias outras coisas. Quando a gente chega aqui também, tempo com a família, né? Que é importante. Acabei de falar da família e estar lá em Recife toma muito do tempo da família, né? Os irmãos devem entender isso também. Então, eu peço desculpas, né, pelo tempo que a gente ficou sem postar o estudo, mas eu vou tentar me empenhar para que semanalmente a gente esteja aí com o cronograma sempre em dias, né? E aí eu agradeço pelo tempo de vocês, espero mais uma vez que tenha sido bênção. Meditem, releiam, pensem direitinho e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.